gente, tudo bom? Aqui é a Mariana Hess, @instagiária. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais das maneiras que você pode se transportar lá em Nova York. Primeira coisa que eu queria avisar aqui vocês é que em Nova York você vai andar muito a pé. Então, por favor, coloque um sapato confortável, um tênis com bastante amortecimento na sua mala. Eu obviamente levei tênis, mas você anda tanto, mais tanto, que eu até comprei uma palmilha com aquelas que tem mais amortecimento, sabe? Pra colocar dentro do tênis. Mas mesmo assim, use o sapato mais confortável possível, porque as ruas, elas são compridas, as avenidas e tudo mais, e você vai andar demais, porque você vai querer explorar tudo. O primeiro transporte que eu vou falar aqui pra vocês é o shuttle. O serviço do shuttle é um serviço de transfer. Então ele é o primeiro transporte que você provavelmente vai precisar usar. Você pode, obviamente, sair do aeroporto, pegar um táxi, você pode sair do aeroporto e tentar pegar o metrô. Mas acho importante falar que o shuttle, ele é uma solução que ele é mais barata e tem uma comodidade muito boa, porque ele é um transporte, é uma van que é compartilhada, então fica mais barato pra você e você basicamente desce assim na frente da sua casa, assim, da casa que você vai se hospedar, do hotel, enfim. E eles te ajudam com a bagagem, assim, o serviço é muito bom. Então quando eu ainda tava aqui no Brasil, eu reservei principalmente a minha chegada lá, pra tá tudo certinho. Quando eu chegasse, eu já tinha o shuttle reservado. Mas como eu não sabia se o serviço era bom e tudo mais, eu deixei pra reservar o shuttle da residência até o aeroporto depois na volta, né, pro Brasil. Eu deixei pra reservar só quando eu tava lá, pra ter realmente certeza se aquele serviço era bom. E também porque eu não sabia se lá na viagem, sei lá, eu podia dividir talvez um táxi, um Uber com algum amigo meu. Segundo transporte que eu vou recomendar aqui pra vocês, que na verdade eu acho que é o transporte que vocês mais vão usar, é o metrô. O metrô de Nova York, ele é muito bom. Ele vai te levar pra tudo quanto é lugar, assim, todo lugar basicamente tem metrô. Então o que eu recomendo pra vocês é fazer o cartãozinho do Metrocar, pra vocês não terem que ficarem pagando as unidades, né, a passagem unitária. Então você tem a forma unitária, a forma semanal e a forma mensal. Eu trouxe pra vocês aqui os valores que tava na época, eu não sei se alterou, mas pelo que eu saiba, assim, ficou esses valores por bastante tempo, então talvez ainda esteja vigente esse valor. Vou passar aqui pra vocês pelo menos terem uma ideia. Mas, dependendo da sua data de viagem, pesquise se houve alteração de valor. Então, ó, quando eu fui, o semanal tava $32 e o mensal tava 121. Como o meu intercâmbio era de um mês, eu já fiz o plano mensal, então eu podia usar várias vezes no dia, que só ia cobrar uma tarifa. E aí eu ia ficar despreocupada. E assim, várias amigas minhas, amigos no intercâmbio não fizeram o plano mensal e se arrependeram demais, porque eles ficaram pagando a taxa unitária e fica muito mais caro, porque às vezes, dependendo do passeio que você vai fazer, você desce numa estação e aí o passeio é curto ou tudo mais, ou você, enfim, erra a estação. Enfim, acontece um monte de coisa e aí você vai ter que pagar de novo depois, sabe? Então não compensa. Eu acho que os planos, já que existe o plano semanal, o plano mensal, se isso couber lá no seu planejamento de viagem, faça, porque eu acho que é a melhor decisão. Segundo meio de transporte que eu vou falar pra vocês é o ônibus. Então o ônibus você também vai pagar com o Metrocar. Pra ser bem sincera, eu não usei muito o serviço do ônibus, porque o serviço do metrô, ele é tão eficiente que, assim, eu não senti necessidade de usar muito. Mas teve um dia que eu precisei usar. Eu tava num date, e aí quando eu tava voltando, assim, pro lugar da minha residência estudantil, quando eu tava saindo do barzinho, o metrô tava com um aviso que não tava funcionando. Tinha uma placa, o metrô tava fechado e não estava funcionando. E aí a minha sorte é que o boy que eu tava saindo era americano. E aí ele falou, não, vamos pegar um ônibus. E assim, eu não entendo nada, né, das linhas de ônibus de lá. Eu entendo muito de transporte público aqui em São Paulo, São Bernardo, enfim, manjo pra caramba. Sou rainha do transporte público. Mas, ali de viagem e tudo mais, enfim, não sabia nem como pesquisar direito as linhas de ônibus. Então a minha sorte é que, enfim, ele é americano, ele é de Nova York, então ele me ajudou nesse rolê, a gente pegou o ônibus e foi muito engraçado, assim, foi muito legal a minha sensação de andar de ônibus, porque eu sou a louca do transporte público, né, eu adorei. Terceiro transporte em Nova York que eu vou falar pra vocês é o famoso táxi.
táxi amarelo que a gente vê nos filmes, nas séries e tudo mais. Mas na verdade tem o táxi, tem o Uber, tem o Lyft, tem vários serviços lá na cidade. Táxi amarelo em si eu acabei não usando, mas eu usei o serviço do Uber às vezes, quando eu precisei. Eu usei quando eu tava me mudando, né, de Little Italy pra minha residência estudantil, então eu tava com 2 malas enormes, a mala de mão, enfim, várias coisas que eu precisava, enfim, que não dava pra pegar metrô. Segunda vez que eu precisei usar o Uber foi no dia que eu fui no museu, né, no Metropolitan, e tava chovendo, tava uma chuva super chata. Já tinha me molhado, me ensopado, eu tava muito cansada, exausta. E aí eu peguei um Uber compartilhado pra minha residência estudantil. Foi super legal, eu compartilhei com um casal de indianos. E o marido, ele tinha morado no Brasil, ele tinha morado tanto no Rio de Janeiro quanto, se eu não me engano, em São Paulo. E eles eram muito divertidos, muito alto astral, assim. Então a gente ficou conversando o caminho inteiro, tipo, um pouco em inglês, um pouco em português. Ele falou que precisava muito treinar o português dele, que ele já tava, tipo, meio que esquecendo. Então é engraçado como até você pegar o Uber também gera uma experiência, você pode fazer amizade e tudo mais. E a terceira vez que eu precisei pegar o Uber foi no dia que eu fui na balada com as minhas amigas. Algumas delas estavam de salto, então a gente precisava ir da casa de um colega nosso até a balada. Então a gente acabou rachando o Uber e acabou ficando super econômico. E o engraçado é que esse Uber em específico era tipo uma minivan. Foi o carro mais diferentão assim que eu já entrei. Quarto transporte que eu vou falar aqui pra vocês é um transporte que eu até já falei em algum dos vídeos aqui, vou deixar até linkado aqui pra vocês, que é o Cable Car. O Cable Car é um bondinho, então eu usei pra quando eu fui visitar a ilha de Roosevelt. Né, então a Roosevelt Island. Eu também paguei com o Metrocar. Eu não me lembro especificamente se é o mesmo valor da condução do metrô, se é um pouco mais barato pelo trajeto ser meio curto, mas assim, foi uma experiência assim incrível, assim, eu nunca tinha andado de bondinho teleférico assim dessa forma, e então pra mim foi assim sensacional. Então eu fui tanto na ida quanto na volta de bondinho, eu amei demais e eu pretendo, quando eu for pra Nova York de novo, eu vou fazer o mesmo trajeto porque eu amei. Outro transporte diferentão que eu peguei lá em Nova York é o ferry. O ferry é nada mais, nada menos do que uma balsa. E eu usei pra atravessar ali da região de Dumbo, ali no Brooklyn, né, quando eu atravessei a Brooklyn Bridge. E eu peguei o ferry pra me transportar de lá até Williamsburg, que foi o dia que eu fui no Surf's Bar. E cara, eu amei. Eu amo assim já, tipo, mar, barco, essas coisas. Mas assim, eu amei demais me transportar com o ferry. Eu me arrependo de não ter usado mais o ferry, porque depois eu descobri que, enfim, tem outros pontos, assim, que você pode atravessar de uma ilha pra outra. A próxima vez que eu vou pra Nova York, eu vou usar muito mais o ferry, porque eu amei demais. E assim, eu fico imaginando... E assim, eu sou uma pessoa que sou viciada em dormir em movimento, assim, sabe? Tipo, no ônibus, no carro e tudo mais. Eu fiquei imaginando como deve ser gostoso dormir, assim, com o balancinho, assim, do ferry. Nossa, sério, sensacional. Eu amei demais. Eu quero muito, 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 quando eu voltar, aproveitar ele ao máximo. O último transporte que eu vou falar pra vocês é o trem. Eu acabei não usando o trem, mas tem uma estação, a Grand Central, lá em Nova York, né? Então você pode se transportar para outras cidades, outros, enfim, lugares de trem. Eu fiquei muito curiosa, assim, era um trajeto que eu queria muito fazer, mas não tava no meu roteiro, eu não tinha, enfim, intenção de sair ali da região de Manhattan, enfim, a região ali central, mas era algo, assim, que me desperta muita curiosidade, sabe? Eu tenho até uma amiga que utilizou o trem pra visitar um casal de brasileiros que ela conhecia, e também o boy americano que eu acabei saindo lá na viagem, a ilha onde ele morava, pra ele... Enfim, pra gente se encontrar, ele tinha que pegar o trem. Então teve até uma vez que ele filmou pra mim, tipo, como que era o trem dentro, assim. Ele fez a tour do trem pra me mostrar por mensagem. Eu achei isso super legal, porque ele falou que eu sou muito empolgada com o transporte público, e realmente eu sou. Então esses foram todos os meios de transporte que você pode encontrar em Nova York. Eu acho que no meio da gravação talvez eu tenha errado os números e tudo mais, mas enfim, vocês entenderam.
Então, resumindo, você pode andar a pé, você pode andar de metrô, de cable car, de ferry, de carro, de shuttle, Uber, táxi, enfim, tudo isso, e aproveitar muito a sua viagem. Deslocamento não vai ser o problema em Nova York. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.